Em 1890, um cara inteligentíssimo e que tinha muito tempo livre apresentou uma nova forma de impressão que mudaria o ramo e reinaria até hoje. Beebe, Baron e Sons, lá de Liverpool, criou a flexografia, com a intenção de imprimir materiais de embalagens não permeáveis, como embalagens plásticas. É uma forma de impressão com chapa em relevo, feita de borracha, conhecida como clichê. É rotativa e com tintas fluídas de secagem rápida. Algumas máquinas são compostas com sistema de secagem, geralmente por circulação de ar quente. A tinta é transferida do clichê diretamente para o suporte, conhecido como filme de embalagem flexível e comumente utilizado em embalagens de produtos. Serigrafia. A palavra serigrafia vem de sericum, em latim significa seda, e grafia, que em grego significa gravar, desenhar ou escrever. Também conhecida como silkscreen, a serigrafia é um processo utilizado na transferência de imagens em tecido e diversos outros materiais. O grande destaque da serigrafia é sua qualidade e durabilidade. Além disso, é um processo relativamente simples, no qual é usado uma tela que transfere a imagem colorida para o tecido ou qualquer outra superfície onde se deseja imprimir a mensagem. É comumente usado para impressão de camisetas, camisetas personalizadas, banners e outdoors em altas ou baixas tiragens. A serigrafia descende da técnica de impressão por molde vazado. Há quem acredite que os métodos surgiram da observação da perfuração que os insetos faziam sobre as folhas de vegetais. Alguns estudos sobre os antigos povos das ilhas Fiji mostram que seus habitantes perfuravam folhas de bananeiras e pelas aberturas aplicavam tintas de vegetais, decorando seus utensílios. O historiador romano Quintiliano descreve meninos romanos sendo alfabetizados a partir dos modelos de letras feitas em pequenas tábuas de madeira e calcadas em pontos e pó de carvão. Teodorico o Grande, Justiniano I e o imperador Carlos Magno, o da Carolíngia, recorriam a técnicas conhecidas por estrizido na assinatura de seus decretos, copiando com um estilete de marfim o molde de sua respectiva assinatura moldada em placas de ouro. Tampografia. O termo tampão, do alemão gótico tapa, que significa tampar, mais a palavra grafia, que significa escrita, originaram o termo tampografia, impressão por meio de um tampão. Você pode até não saber, mas você está cercado por inúmeros objetos impressos em tampografia. No nosso cotidiano, ele é muito presente, desde o teclado do computador às lâmpadas que iluminam a sala, passando pelos pratos decorativos que usamos nas refeições e até mesmo nos comandos de acionamento do nosso veículo. Automóveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos têm provocado uma grande demanda por impressão em peças para identificação, codificação e automoção de linhas de montagem. É considerado ainda um sistema encavográfico, o que significa que a forma de impressão onde o grafismo a ser reproduzido é gravado está em baixo relevo. Nesse sistema, a tinta é depositada sobre a forma e um tipo de lâmina retira o excesso para que ela se mantenha somente nas áreas gravadas. Briografia. É um processo de impressão plonográfica indireta, semelhante ao offset, mas sem utilizar água. Já a impressão offset é um processo que consiste da interação entre a água e a gordura. A tinta offset é de consistência gordurosa. O processo de impressão offset é indireto, ou seja, a imagem é transferida da matriz para um rolo de impressão e somente depois é passada ao papel. Letterset. Criado por um cara chamado Johannes Gutenberg na Alemanha há muito tempo atrás, muitos definem letterset como o ato de imprimir utilizando a pressão das letras sobre o papel, igual um carimbo. É usado em embalagens de média tiragem, já que é um tipo de plástico que recebe um tratamento que o torna fotossensível, expandindo-se e tornando-se mais rígido quando exposto à luz ultravioleta. As chapas são gravadas simultaneamente no interior da impressora, já montadas. As imagens têm uma ótima definição. Suas chapas são extremamente sensíveis ao pó e ao contato e arranham facilmente, responsável por impressão em livros e outros documentos até metade do século XX. E mesmo que esse processo tenha ficado um pouco para trás em função dos avanços tecnológicos, na área do design gráfico ainda existem lugares que mantêm esse processo vivo. Digital. Já o processo de impressão digital funciona através de eletricidade estática. Sua qualidade é inferior ao offset, mas no geral é uma alternativa mais barata, rápida e prática para pequenas tiragens.
A impressão digital é uma derivação da xerografia. O que muda é que a entrada de dados é realizada digitalmente, ou seja, via arquivos de dados, e não pela reprodução de um original em papel. De forma geral, elas são conhecidas como impressoras a laser. São denominadas assim por causa do funcionamento básico, baseado na ação eletrostática oposta entre a matriz e o toner e sua transferência para o papel. O funcionamento se dá inicialmente pela ação do laser, que carrega eletrostaticamente um cilindro nas áreas que correspondem ao que será impresso. Simultaneamente, o toner recebe uma carga eletrostática de sinal negativo ao do cilindro. Desta forma, a eletricidade estática do cilindro, concentrada nas áreas que formam a imagem que será reproduzida, atrai o toner, que adere então ao cilindro e em seguida é transferido para o papel, que recebe carga elétrica de maior intensidade. E finalmente, a imagem formada pelo toner é fixada no papel por aquecimento e pressão, ou só por aquecimento.